Vai começar mais uma temporada de IPO. Isso aqui é melhor que Black Friday. Corre logo pra garantir o seu lote, não vai perder essa oportunidade. Vambora, vambora. Puta vida! Quem viveu o boom dos IPOs da década passada, de 2004 a 2007, lembra que era exatamente assim, parecia Black Friday. Era uma correria, todo mundo entrando em tudo que era IPO que vinha pela frente, porque só tinha uma certeza naquela época, que no dia seguinte a ação ia subir. Teve IPO de tudo que você pode imaginar, umas coisas doidas e umas oscilações assim inacreditáveis, como por exemplo, como esquecer o IPO da Bovespa, que subiu 52% no primeiro dia de pregão. E não foi só ele não, a Gafisa subiu 30% no dia. A GVT, que depois a Vivo comprou uma empresa de banda larga, subiu 27%. E por aí vai. Era realmente o boom, um frenesi. Uma loucura. Eu lembro que as corretoras, embaladas por esse movimento aí de alta sucessiva, começou a financiar os clientes. Então você nem precisava ter o dinheiro inteiro para entrar na oferta. Você bastava ter 20% do lote que você pedia, e aí normalmente você esbarrava no lote máximo que a empresa vendia, e aí você se alavancava para entrar no IPO porque ia subir. E o que todo mundo fazia nessa época era o tal do flipar, que era comprar para vender no primeiro dia de negociação. Até que a bolsa começou a ficar incomodada, e as empresas também com isso, e colocaram até algumas regras, como quem havia flipado nos últimos IPOs não poderia participar dos novos IPOs. Aí o que a galera passou a fazer foi ficar 2 dias com a ação para não configurar um flipper, mas mesmo assim esse era o grande trade. Foi uma coisa espetacular para a bolsa brasileira, embalada por um momento de bolha internacional, né, como você já sabe, que acabou ali em 2007, logo em 2008 veio aquela baita crise e aí tudo desinflou. E aí que tá, os IPOs, quando vêm, parecem maravilhosos, sempre uma história bonita, é contada e tudo mais. Mas depois de um tempo, que nem desse último ciclo até hoje, você vê que não era bem aquilo que estavam contando. E muitas empresas ficaram no caminho. Mas antes, eu vou te explicar por que as empresas fazem IPO. Você sabe? Chega aí. IPO chama Initial Public Offering. É a oferta inicial pública de ações de uma empresa. É uma oferta de ações, que não necessariamente precisaria ser um IPO. Poderia ser uma empresa já listada fazendo uma outra oferta de ações. E as empresas fazem isso para levantar recursos. Basicamente, uma empresa precisa de dinheiro novo para financiar a expansão na atividade, crescimento e tudo mais. E para isso ela tem 2 formas de fazer, de pegar esse dinheiro. O primeiro é tomar um empréstimo bancário, que nem você sabe, ela vai ali no banco e pede um empréstimo, ou ela pode emitir um título de dívida, uma debênture ou um CDB no caso de um banco. Essa é a forma de captar dinheiro assumindo um compromisso de dívida. A outra forma da empresa fazer isso é através do equity, da participação dos acionistas, que ela pega simplesmente vende um pedaço da empresa para outros acionistas e esse dinheiro que ela vem da venda entra no caixa da empresa. Isso, no caso, é o que a gente chama de uma oferta primária, quando a empresa emite novas ações e essas ações então são vendidas ao mercado de forma geral para entrar no caixa da empresa. Tem também um outro tipo de oferta que é a secundária, que aí é quando sócios da empresa estão vendendo um pedaço das ações deles para o mercado. Nesse caso, não entra a caixa da empresa. Mas os IPOs são justamente essas ofertas de ações, geralmente primárias, pode ser um IPO de secundária também, onde uma empresa que não era listada, não estava no mercado, emite as suas ações pela primeira vez e ela passa a abrir esse universo aí para poder captar recurso que ela antes não tinha. Então, no boom de 2004 até 2007, muitas empresas super conhecidas hoje em dia, como a Localiza, a Natura, Porto Seguro, a própria PDG, que a gente lembra, a construtora e tudo mais, vieram ao mercado pela primeira vez e emitiram suas ações na bolsa. E aí, naquele ciclo, foram 127 emissões de ações. A bolsa tinha, antes daquele ciclo, 362 empresas listadas. E aí, depois de todo esse ciclo, a bolsa chegou a ter quase 500 empresas listadas. Só que como acontece essa operação desde o início? Basicamente, por trás de todo IPO tem um banqueiro que conhece o cara da empresa e chega pro cara da empresa e ou a empresa chega para ele ou o banqueiro chega pro cara da empresa e fala: vem cá, por que a gente não vende suas ações no mercado? Aí passa-se uma outra discussão com os donos da empresa, entre o banco e os donos da empresa, de quanto que vale essa empresa. E aí é a parte do investment banking que faz esse trabalho, que é sentar ali com o dono da empresa, fazer um modelo de valuation da empresa e falar: olha, eu acho que se você vender as suas ações no mercado, num IPO, a gente consegue valorizar a sua empresa a tal valuation. E aí, óbvio, né, você já deve imaginar que é sempre um valuation alto, para poder fazer o olho do dono da empresa brilhar
brilhar, né? Os caras falam, caramba, chegou a minha vez. E é exatamente isso. Então aí, uma vez que o dono da empresa aceita fazer essa operação, ele contrata o banco e aí o banco vai ser o distribuidor das ações dele. Nessa hora, contrata-se geralmente um pool de corretoras, várias corretoras, que vão trabalhar na colocação dessas ações no mercado, que vão encontrar os clientes que vão comprar essas ações. Esse é o processo por trás do IPO. Daí, de largada, você já vê que tem uma coisa importante, uma simetria de informação, que é o seguinte: o dono da empresa fica ali sabendo quanto que ela vale. O banqueiro fica ali sabendo também quais são as premissas por trás daquele modelo. Mas você, que está vendo aquela empresa pela primeira vez, está confiando na informação deles para tomar a decisão de investir ou não. Aí que começam os problemas. Nesses momentos de euforia, vem muita história truncada para o mercado. Muita empresa que ainda não está pronta para ser uma empresa listada, muita empresa que ainda está numa fase inicial de crescimento, porque só lembrando, a estrutura de incentivos é: o dono quer vender ela o mais caro possível e ele fica amarradão de vender promessa. O banqueiro quer vender a empresa para poder ganhar o FII dele. E o mercado nessa hora é a vítima que é lá encantada que nem um encantador de ratos. E aí, o que acontece nesse momento é que vem muitas histórias ruins para o mercado também. E a maior prova disso é que se você olhar das 127 empresas que fizeram IPO no último ciclo, dessas, a gente só consegue encontrar hoje na bolsa 67. Ou seja, metade desapareceu. Algumas empresas fecharam o capital, outras empresas se fudiram, outras empresas sumiram mesmo, quebraram e desapareceram. E só que dessas 67, tem um dado ainda mais alarmante. Só 27 renderam mais do que o CDI desde o IPO. Por que isso? Porque com essa estrutura de incentivo, o preço das empresas que fazem IPO geralmente são preços muito altos, muito caros. E aí você tem que ser muito assertivo na história para poder ter sucesso num IPO. Eu tô falando isso, a gente tá gravando esse vídeo justamente para te alertar que tá chegando um momento onde vai aparecer muita coisa doida de novo na bolsa, provavelmente. E aí você não pode cair no conto. Você tem que ser muito minucioso na sua análise para não comprar uma empresa dessas que com pouco tempo ou meio tempo vai desaparecer. E eu lembro de alguns casos emblemáticos daquele último ciclo de IPO, inclusive um IPO que não aconteceu, por exemplo, que foi um dos mais doidos que eu vi, que foi a Atmosfera. A Atmosfera era uma empresa especializada em lavanderia industrial. Lavanderia industrial, até onde eu sei, é um business que não tem muita barreira de entrada, né? Eu imagino que fosse um maquinário que qualquer um pode comprar, e aí alguns contratos com hotéis, restaurantes e tudo mais. E de repente surgiu uma empresa, uma lavanderia industrial, querendo fazer IPO. Eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa na vida, mas coincidentemente, nessa época, todas as vezes, ou quase sempre que eu tava indo pro Itaú, eu cruzava com um caminhão da Atmosfera no meu caminho. Parecia piada, né? Depois que esse IPO não aconteceu, eu nunca mais vi esse caminhão. E tiveram outros também, outras histórias que não conseguiram emplacar, como por exemplo, a Brasil Travel, que era uma empresa cuja ideia era juntar todas as agências de viagem do Brasil numa única agência, mais ou menos que nem a CVC está tentando fazer hoje, só que nessa época já existia a CVC, que já era maior, com a maior rede de franqueados, e essa Brasil Travel, que inclusive o CEO dela era o Pedro Guimarães, hoje o CEO da Caixa, tentou fazer esse aglomerado de empresas e dizer que o diferencial competitivo dele era justamente extrair o melhor das passagens aéreas e dos clientes de acordo com as melhores práticas de cada empresa, dos mesmos moldes que teve a Brasil Insurance, dos mesmos moldes que teve a Brasil Brokers, duas empresas que também quase desapareceram aí depois desse ciclo de IPOs. Só para você ter uma ideia do que eu tô falando, as piores IPOs, as empresas que tiveram retornos aí que ainda existem hoje, mas tiveram retornos horrorosos. Por exemplo, no setor de construção temos a Viver, a PDG, a Gafisa, que tá de novo aí nas notícias, a Brasil Broker, que a gente comentou, a Tecnisa, o CR2, todas essas empresas fizeram IPO naquele ciclo. Temos, por exemplo, no setor de óleo e gás, a Lupatec, que era uma fornecedora da Petrobras, que fazia enorme sucesso e depois pediu recuperação judicial. Temos ainda todo o grupo X, OGX, MMX, MPX. Temos até bancos, como por exemplo o Indusval, que foram muito mal. Agora, se você soube escolher certo, você conseguiu aproveitar excelentes oportunidades. Que nem, por exemplo, a Localiza, que fez a IPO lá em 2005 e de lá até hoje subiu, que deixa a gente com o queixo caído, né? 5.197%. Isso aí dá um retorno médio anual na casa de 32%. Um outro exemplo extraordinário foi a Porto Seguro, aquela empresa de seguros de carro principalmente, que fez o IPO em 2004 e subiu de lá para cá 1.654%, o que dá um retorno médio de 21% ao ano. Tem uma outra utility, né, quem diria, que é a Equatorial, que é uma empresa especializada em fazer o turnaround de empresas com problema, né, de distribuidoras com problema, que fez o IPO também no último ciclo, lá em 2008, já ali logo depois de 2007, né, e subiu 1.600% de lá até hoje, o que dá um retorno aí de 28%. E aí posso te dar um outro exemplo aqui, que você também conhece, que é a Natura, que foi, aliás, a primeira empresa que eu me lembro, se não me falha a memória, a fazer
fazer IPO no novo mercado, lá em 2004, quando a Bolsa criou essa nova regra de governança corporativa, e subiu 1.208% desde então, que é um retorno anualizado de 18% ao ano, entendeu? Então agora que você vai se deparar com vários IPOs, como a gente já tá ouvindo aí da Vivara, a gente já tá ouvindo aí... Qual foi o outro que fizeram ontem? Da C&A, você que vai se deparar com vários IPOs, tome muito cuidado ao participar dessas ofertas. Faça direitinho o dever de casa. Compare as premissas dessas empresas que você está usando no seu modelo de valuation com as premissas de mercado. Veja se elas são razoáveis. E veja e tente sempre calcular o múltiplo dessas empresas, price earnings, EV/EBITDA e tudo mais, e comparar com o resto do mercado para saber se ela está vindo ali num valuation razoável. Beleza? Lembre-se, a assimetria de informação é sempre desfavorável a você. Toma cuidado, mas quando achar aquele case bom, vai com tudo. Acelera, acelera bem, acelera. Falou? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu like, manda aí a sua pergunta e vamos com tudo que os tempos prometem. Um abraço.